Bom dia, meus queridos irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para estudar as lições da nossa escola bíblica discipuladora e nós hoje estaremos estudando a lição 13, terminando as nossas lições com o tema Os 10 Mandamentos nos dias atuais, para os dias atuais. Hoje a lição 13, o segundo grande mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na revista está Êxodo 20 e 39, mas na verdade é Mateus 22, 39. Esse versículo está no Novo Testamento, no Evangelho segundo Mateus. Bem, irmãos, nós estaremos orando ao nosso Deus, pedindo a Ele o direcionamento para a aula que estaremos ministrando agora nessa manhã. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos, te pedimos pela Tua graça, a Tua bênção, pela Tua direção. Senhor, toma essa aula que estaremos ministrando, o Seu preparo, dá-nos a Tua direção, meu Deus, naquilo que vamos falar aqui, naquilo que será tratado, para que o Teu nome seja engrandecido, Senhor, para que vidas cresçam, para que, ó Deus, o Teu Espírito tenha livre atuação nos estudos que aqui faremos, Senhor, nesse momento, e que, ó Deus, possa haver aprendizado, possa haver crescimento espiritual, Senhor, nesse estudo, Senhor Deus, para todos quantos irão ver e ouvir. Dá-nos a tua unção, a tua direção, me usa, Senhor, como teu instrumento, Senhor, na condução desse estudo bíblico, e abençoa-nos grandemente, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós estamos já com a revista nova, lançada no nosso grupo do WhatsApp, e vamos estar hoje estudando a última lição. Não sei se já temos disponível a revista impressa. Entrarei em contato nessa semana com a Secretaria da Igreja e informarei a vocês pelo nosso grupo de WhatsApp. O segundo grande mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá? Como eu disse agora há pouco, corrigindo, não está em Êxodo 20, 39, já que não há o versículo 39 em Êxodo, foi um erro de impressão. Está em Mateus 22, 39. Assim como o primeiro grande mandamento, que foi estudado na semana passada, está em Mateus 22, 37. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A nossa revista começa com uma história assim muito interessante que vai nos fazer refletir bastante sobre aquilo que estamos tratando como tema na nossa aula de hoje e também sobre aquilo que nós tratamos no decorrer de todo esse trimestre desde o mês de abril. Então vejamos. Aqui nos conta a história de um mecânico chamado Paulo, um rapaz honesto, trabalhador e com grande teor de bondade, com grande amor ao próximo. E, é claro, também com grande temor a Deus, né? Porque para ter esse amor ao próximo é necessário também ter um temor a Deus, crer que Deus está à frente de toda essa situação. Bem, esse rapaz voltava para casa, viu um carro parado no acostamento, numa noite muito chuvosa. Ele parou o seu carro e foi socorrer
aquela senhora que estava ali parada no meio de aquela chuva forte, com o seu carro parado, pois o pneu havia furado. E ele disse para ela, né, que ficou com medo, pensando que ele fosse um bandido e que fosse assaltá-la. E aí ele disse para ela: eu estou aqui para ajudá-la, senhora. Não se preocupe, meu nome é Paulo e eu vou trocar seu pneu furado. Então Paulo se abaixou, pegou o macaco, levantou o carro, trocou o pneu, ficou sujo de graxa e machucou uma de suas mãos. E enquanto Paulo apertava as últimas porcas da roda, né, com as últimas porcas, né, que segura a roda lá no pneu, né, no chassi do carro, ele, além de sujar-se de graça, ele machucou uma de suas mãos e ele abriu a janela e começou a conversar. Essa senhora começou a abrir a janela do carro e começou a conversar com ele e disse que não sairia dali, que não era dali e só estava de passagem e que não sabia como agradecer a ele por essa ajuda que lhe foi dada, que ela recebeu. Paulo apenas sorriu enquanto se levantava. E ao final aquela senhora perguntou-lhe quanto lhe devia, porque ela queria pagar pelo serviço que ele tinha prestado. Só que ele não cobrou. Ele disse que não pensava em dinheiro e que tinha dentro de seu peito o amor ao próximo. Era seu modo de viver. E assim respondeu: se quiser me agradecer, da próxima vez que a senhora encontrar alguém que precisa de ajuda, dê para esta pessoa aquilo que lhe fiz. Ajude. Ame ao próximo. Aquela senhora teve condições de sair, levou o seu carro, que já estava com o pneu já acertado e recolocado no lugar, e alguns quilômetros depois ela parou em um pequeno restaurante. E a garçonete que veio atender-lhe lhe deu uma toalha limpa para que ela secasse os seus cabelos que estavam molhados e lhe dirigiu um sorriso. E nesse meio tempo, essa senhora notou que a garçonete estava grávida e já no final da sua gravidez e que isso não mudou o seu bom humor. Ela ficou muito surpresa com a gentileza que aquela moça, grávida, já no final da sua gravidez, com uma barriga bem grande, com dificuldade, estava ali trabalhando e demonstrou a essa senhora atenção, carinho, dedicação, gentileza. E ali ela ficou muito surpresa com a gentileza de alguém que ela pouco conhecia e que veio a tratar também a um estranho. No caso, o estranho era ela. Aí ela lembrou-se de Paulo, o mecânico que a socorreu na estrada. E nesse meio tempo, o que a gente viu acontecer? Depois que terminou a sua refeição, enquanto a garçonete buscava o troco, a senhora se retirou. Quando a garçonete voltou, queria saber onde a senhora estava, quando notou que havia algo escrito no guardanapo e sob ele, embaixo dele, 5 notas de R$100. E a partir daí as lágrimas encheram os olhos desta moça, dessa garçonete. E quando ela leu o que a senhora escreveu, que dizia o seguinte: você não me deve nada. Eu já tenho o bastante. Alguém me ajudou hoje e da mesma forma estou ajudando você. Meu coração está cheio de amor ao próximo. Que bom que esta senhora, ela absorveu, ela começou a viver
aquela experiência que o Paulo, o mecânico, tinha proporcionado a ela de fazer um favor e não lhe cobrar. Naquela mesma noite, quando essa moça, a garçonete, chegou em casa, ela deitou-se na cama, seu marido já estava dormindo. Ela ficou pensando no dinheiro e no que a senhora deixou escrito. Como pôde aquela senhora saber o quanto ela e o marido precisavam daquele dinheiro? Afinal, o bebê estava quase para nascer e não haviam comprado o enxoval daquele bebê que estava em sua barriga, que o casal estava aguardando o nascimento. Virou-se para o marido, ela agradeceu a Deus, virou-se para o marido que dormia ao lado, notou que exausto ele caiu na cama, com a roupa de trabalho ainda um pouco sujo e com uma das mãos enfaixadas, que ele tinha machucado a sua mão. Deu-lhe um beijo e sussurrou: tudo ficará bem. Eu te amo, Paulo. Moral da história: quem era o marido desta garçonete? Exatamente o Paulo, aquele rapaz que socorreu a senhora na estrada. Então, na verdade, alguns dizem: Deus escreve o certo por linhas tortas. É um ditado popular. Mas nós que tememos ao Senhor Deus, que tememos, que cremos, que seguimos ao Senhor Deus, podemos dizer que Deus escreve certo por linhas certas, porque Deus já tinha planejado ali. Da mesma forma que aquele rapaz abençoou aquela senhora gratuitamente, pelo seu amor ao próximo, pela sua boa ação. E aquela senhora beneficiou a garçonete, e sem saber que aquela garçonete era a mulher dele, que estava grávida de um filho dele, e eles estavam com aquela grande necessidade de poder comprar um enxoval para aquele bebê que iria nascer. Não é? Então nós vemos que essa ilustração nos mostra de uma forma muito importante, muito pedagógica, o versículo de Mateus 22, 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Quando diz nesse versículo, o tema base da nossa lição, o segundo grande mandamento. Bem, aqui na primeira parte da nossa lição nos diz a interdependência entre o primeiro e o segundo mandamento. Bem, quando falamos de independência é porque não se depende do outro. Independência, separação, autossuficiência. Mas interdependência é o sinônimo de dependência. É porque um depende do outro. E a interdependência que é tratada aqui nessa situação é entre o primeiro grande mandamento e o segundo grande mandamento. O primeiro grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento. O segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A intenção de Jesus, ao resumir os 10 mandamentos, nesses dois, que na verdade o primeiro, o grande mandamento, seria um resumo do 1 ao 4, e o segundo grande mandamento, um resumo do
5º ao 10º mandamento, ou seja, do 5 ao 10. Resumir em grandes mandamentos e consiste em harmonizá-los e não evidenciar qual deles é o mais importante. Os dois são importantes porque eles precisam ser praticados em conjunto. Um depende do outro. O que os fariseus era saber de Jesus qual dos mandamentos era mais difícil de cumprir. O Senhor vai além da pergunta capciosa dos fariseus. Por quê? Porque eles tentavam descobrir uma falha em Jesus. Eles queriam agir de uma forma crítica, já que eles não criam, eles não acreditavam de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus prometido para salvar a humanidade. O Senhor vai além dessa pergunta capciosa e nos apresenta o amor como fundamento primordial para a obediência aos 10 mandamentos. Assim, se alguém ama a Deus e não ama ao próximo, é um falso cristão. Da mesma forma que alguém insiste em dizer que ama as pessoas, mas não consegue amar a Deus, carrega em si uma falsa pretensão. Porque quando amamos a Deus, fica muito fácil amar ao próximo, ainda que esse próximo seja um inimigo declarado. Quando amamos a Deus, Ele nos ensina a amar ao próximo. Alguém que ama a Deus e sabe o que Deus o ama, sente que tal relacionamento resulta em um amor transbordante, capaz de alcançar alguém. O amor é o grande mistério revelado pelo Senhor Jesus, que nos torna incapazes de proporcionar dano, prejuízo, de prejudicar alguém. Quem ama a Deus sempre fará de tudo para promover o bem-estar do próximo. A palavra submissão caiu em desuso. Quem ama a Deus é submisso a Deus, ou seja, está respeitando a Deus, está seguindo aquilo que Deus ensinou, aquilo que Deus pregou através de Jesus e através dos profetas, dos discípulos, né? A palavra submissão, ela perdeu a sua essência, porque ela vem ela vem impregnada de uma conotação de subserviência, de uma dominação de uma pessoa sobre a outra. Quando disse que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, quando Paulo fala isso lá em Coríntios, né, em Efésios, a gente vê o seguinte: parece que a esposa submissa é uma escrava do lar. A sociedade atual defende que a submissão conjugal é algo pejorativo, é algo ruim. Na verdade, a submissão é feita de quem ajuda na missão. Quem ajuda na missão. E a mulher é uma ajudadora para o seu marido, na visão de Deus. A missão do marido, por sua vez, é cuidar e zelar por sua esposa. Uma esposa que ajuda nesta missão, na verdade, ela está colaborando para o seu próprio bem-estar. A esposa admite submissão desde que o marido seja para ela tudo o que Cristo é para a igreja. Isso está em Efésios 5, 25, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, que nós vamos ler agora.
Efésios 5, 25. Quando fala-se de quê? Dos deveres conjugais. 5, 25. Os deveres domésticos. Então, aqui nesse capítulo 5 da carta aos Efésios, a partir do versículo 22, começa a falar dos deveres domésticos, e as pessoas devem ler e ver que aqui não tem nada absurdo, desde que haja cooperação, de que haja amor, de que os dois sejam um. Porque o casamento prevê justamente isso, de que os dois sejam um, uma só carne. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Amai as vossas mulheres. Vós, maridos, amai as vossas mulheres. Amai não só em palavras, mas em atitudes, em ações, no dia a dia. Porque a submissão não é subjugar. A submissão é um amor conquistado pelo respeito, pelo cuidado. Então a submissão tem esse significado. Efésios 5, 25. Fala muito, esclarece muita coisa sobre quem tem uma visão diferente de submissão do que aquilo que realmente a Bíblia coloca. No item 2 da nossa lição nos diz: amar o próximo é transbordar o amor de Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu pensamento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quem ama a Deus, ama também o seu próximo. São dois mandamentos que são interdependentes. Um depende do outro, um complementa o outro. Não dá para separar, porque vai acontecer um se o outro também acontecer. Eles agem de forma conjunta. Então vejamos, Cristo, da mesma forma que sintetizou os 4 primeiros mandamentos em um grande mandamento, que é o primeiro grande mandamento, também sintetizou os 5 ou os 6 outros, do 5 ao 10, no segundo grande mandamento. Se observarmos bem, Deus tratou do cuidado para com o próximo do 5º ao 10º e do relacionamento direto com Deus do 1º ao 4º. Primeiro, o relacionamento direto, a comunhão com Deus. A primeira parte. A segunda parte da comunhão com os irmãos, com todas as outras pessoas que conosco convivem. Bem, o cuidado com o próximo precisa se fazer presente? Sim. O amor ao próximo não nasce em nós. Nós não temos isso na nossa natureza carnal. Esse sentimento não é inato. Ele não vem na nossa genética. Tá? Nós já nascemos dialogando com o pecado. E cada vez a sociedade atual nos empurra para o egoísmo, para o egocentrismo, para querer só pensarmos em nós mesmos, sem pensar nos outros. E é impossível
praticar-se o cristianismo sem que se pense no conjunto em si e no próximo, né? Então nos diz que se nos aproximarmos de Deus e de seu Santo Espírito através da mediação de Cristo, nosso coração duro de pedra será transformado em um coração bondoso, que está lá em Ezequiel 36, de 26 a 28, no livro do profeta Ezequiel, no Antigo Testamento. A sociedade atual se relaciona onde o amor é apenas uma espécie de pronome de tratamento. Pronome de tratamento. Meu, teu, contigo, convosco, né? É comum recebermos cartas onde no cabeçalho se lê escrito: ao amado pastor, à amada igreja. Nos nossos relacionamentos ocasionais, também temos a tendência de chamar as pessoas de amada, de amados, amada, amado. Agora, será que isso é só da boca para fora? Ou será que essa expressão, quando dizemos, ela é do fundo do nosso coração? Ela é real? Ou é um modismo? Ou é apenas um costume de uma linguagem típica do meio cristão, do meio evangélico? Aí é uma questão para nós refletirmos, para a gente pensar se isso é real ou se não é. Se estamos falando de coração ou se estamos apenas como se estivéssemos cumprindo um ritual. Se ele for verdadeiro, total ao próximo, amor parece que se tornou apenas uma gentileza relacional e não uma evidência de que estamos de fato, de que fomos alcançados e transformados pelo amor de Deus. Outro fato importante que está sendo tratado aqui na nossa revista é que diz: amamos por interesse. Nos dias atuais não existe almoço grátis. Isso foi uma expressão dita por um economista chamado Milton Friedman. Não existe almoço grátis. Mesmo que a bondade nos alcance a ponto de doar um prato de comida a alguém que esteja faminto, que é um exemplo de uma boa ação, ficamos aguardando, ao final, um agradecimento. Se alguém, após saciar a sua fome, for embora sem agradecer, será um motivo de frustração de quem lhe forneceu um prato de comida. Poxa, ingrato, eu ajudei e não me agradeceu, nem disse um obrigado. Ah, mas eu fiz tanto por aquela pessoa e aquela pessoa me despreza, finge até que não me conhece. Isso é uma situação, irmãos, que eu tenho certeza que todos nós já passamos por alguma vez por isso. Você fez uma coisa para alguém, um bem para alguém, mas aquela pessoa não é agradecida a você. Ela não retribuiu a você aquele bem que você fez, nem dizendo muito obrigado. O ser humano é interesseiro. Isso é um fato. As pessoas não são reconhecidas e não podemos esperar um reconhecimento de que façam isso. Bem,
Para obter o amor de Deus em que será capaz de alcançar o próximo, é necessário nascer de novo. Em João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Nascer de novo. Experimentar um novo nascimento, uma nova vida, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. À medida que nós nos arrependemos dos nossos pecados e passamos a viver uma vida na direção de Deus, do Espírito Santo de Deus. É preciso abrir mão da velha criatura. É necessário relacionar-se com Jesus para que ele preencha o coração egoísta, ganancioso e insensível, até que o coração seja transbordante do amor de Deus. Egoísta, ganancioso, insensível são sinais de quem não tem o temor a Deus. Se você tem o temor a Deus, a sua atitude não pode ser essa. Você tem que ter um coração cheio de amor a Deus, de bondade, de gratidão a Deus, e sem que esperar que você vá receber uma gratidão de quem você beneficiou. É muito bom quando acontece, mas nem todo mundo pensa da mesma forma que nós pensamos. Você tem uma intenção, outro tem outra intenção. Não, as pessoas são diferentes, reagem diferentes, têm personalidades, têm gostos diferentes, têm caráter diferentes. Vamos lembrar desses pequenos detalhes que são muito importantes no nosso relacionamento com o nosso próximo, seja ele quem for e onde quer que estejamos. No item 3, amar ao próximo significa, antes de tudo, amar a Deus e amar a si mesmo. Mas parece discordante. Se estamos falando que Deus condena o egoísmo, o egocentrismo, a ganância, e aqui fala que a gente deve amar a nós mesmos, sim, é necessário que a gente também ame a nós mesmos, porque quando nós amamos a nós mesmos, quando nós temos amor próprio, nós também teremos condições de amar ao nosso próximo, de cumprir esse segundo grande mandamento que Jesus deixou para nós. Vejamos. Aqui o autor conta uma história em que, na sua primeira viagem de avião, quando os comissários de bordo começaram a falar aquelas orientações básicas de segurança, tá? Antes de que a aeronave comece a decolar, né? Quando fala de que há várias instruções e chamou a sua atenção no caso de despressurização da aeronave, em que iriam cair máscaras sobre cada passageiro e que, à medida que caísse a máscara de oxigênio, que a pessoa pusesse aquela máquina no seu rosto antes de pôr no rosto de outra pessoa, de ajudar a pôr de outra pessoa, porque aquilo vai lhe permitir respirar normalmente num ambiente que está numa altitude muito maior do que é normal e que o oxigênio já não se faz presente da forma que a gente precisa para respirarmos normal.
Bem, então o que aconteceu? Ele estava achando que aquilo ali seria uma atitude egoísta. Porém, ao término da viagem, ele perguntou àquela aeromoça, né, sobre essa situação. Na tentativa de salvar alguém, sem antes lhe salvar por falta de oxigênio, você morreria antes. Como se ele tivesse morrido que ele poderia salvar alguém? Seria impossível, ele teria que estar vivo. Ele teria que estar respirando para poder ajudar alguém que estivesse precisando, para poder pôr a máscara de oxigênio no seu rosto para que aquela pessoa viesse a sobreviver. Aí nos diz o seguinte: antes de amar ao próximo, devemos amar a nós mesmos. Pode até parecer um ato egocêntrico, mas Deus quer que antes de amar o próximo, devemos apresentar a Ele o nosso corpo como sacrifício vivo. Aqui está sendo citado a passagem de Romanos, capítulo 12, versículo 1, que nos diz: e não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, 1. Está sendo lembrado, justamente deixando claro que não é uma atitude egocêntrica, mas é uma atitude de amor próprio, que precisa vir, que precisa existir na nossa mente, que precisa também ser praticada. A gente não vai querer também buscar fazer coisas que venham nos prejudicar, agir com falta de sabedoria, de entendimento, de forma que venha a trazer problemas para nós, para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde espiritual, que é a nossa comunhão com Deus. O apóstolo Paulo, sabendo que estava completando a sua carreira neste mundo, enviou um conselho ao seu discípulo Timóteo. Timóteo era o velho pastor aconselhando o jovem... Timóteo era o velho pastor Paulo, o apóstolo Paulo, aconselhando o jovem pastor Timóteo, que foi alguém que ele preparou para que assumisse a obra de Deus lá nos tempos da igreja primitiva, que está lá em Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo. Assim, a recomendação paulina é para que o pastor nunca esqueça que a primeira ovelha do seu rebanho não é a sua esposa, não são os seus filhos, nem tampouco as ovelhas, a membresia da igreja que Cristo confiou nas suas mãos. A primeira ovelha do pastor é ele mesmo. Ele tem que cuidar de si para poder cuidar dos outros. Né? Primeiro ele precisa cuidar de si para depois poder cuidar dos outros. Ter saúde física, ter a saúde emocional muito importante, ter uma comunhão com Deus, ter uma dependência de Deus para que o Espírito Santo lhe oriente de forma direta em todos os momentos, em todas as situações. Só não conseguirei ajudar alguém se antes tenho certeza de que minha saúde está perfeita,
No discurso de despedida de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso, que é a igreja dos Efésios, não foi outro senão os aconselhar: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, que está em Atos 20, versículo 28. A única forma de demonstrar nosso amor a Deus é manifestando amor ao nosso próximo. Concluindo aqui a nossa aula, nos diz: a prova de que o cristão ama a Deus é através do amor que expressa ao seu próximo. Antes de sair por aí tentando amar alguém, antes tenha cuidado de ti mesmo. Cuide-se para poder cuidar de alguém. Ame a Deus e Ele ensinará a amar a si e ao seu próximo. Ame a Deus, dependa de Deus, tenha comunhão, tenha uma vida de oração, de reflexão na sua palavra, de obediência a Deus. Isso significa amar a Deus. Não é chegar para Deus: ó Deus, eu te amo, tu és o meu Senhor. Quando isso só é do que da boca para fora. Quando isso não está aqui na nossa mente, quando nós não praticamos isso, aí é hipocrisia. É uma mentira. É uma coisa ruim, porque se torna falsidade. Não deve haver isso na nossa vida. Nós precisamos estar cada vez mais distantes desse tipo de atitude. Bem, nos diz aí, para pensar e agir, são 3 questionamentos dos quais são básicos para quê? Para que nós façamos uma reflexão própria, interna, introspectiva, ou seja, de fora para dentro, olhando a nós. Fazemos uma autocrítica a nós, da forma que a gente está agindo. Confessar, pedir perdão a Deus e, principalmente, se arrepender e mudar de atitude, mudar de vida. Primeira situação aqui. É possível amar a Deus e ignorar as pessoas? Você acha que é possível que isso seja um testemunho cristão real, verdadeiro e principalmente certo, aprovado por Deus? O segundo, como extrair de Deus amor capaz de transbordar em alcançar o próximo? Mais um pontinho para a gente pensar, né? Para refletir. Terceiro, quais as práticas cristãs devem ser realizadas para que alguém esteja apto para amar ao próximo? São 3 coisas para a gente pensar. Não é para eu falando aqui, nem para você sair falando, mas para você usar como uma forma de expressar a Deus a sua autocrítica, aquilo que você esteja vivendo, passando, confessando ao Senhor, buscando a orientação do Espírito Santo. Bem, irmãos, amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com teu entendimento, amarás ao próximo como a ti mesmo. Bem, lá no Cantor Cristão, nós temos o hino 381, que nos fala o seguinte: Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti.
contendas e malícias que longe de nós vão. Nenhum desgosto impeça a nossa comunhão. Na segunda estrofe, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor. Olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Difícil de acontecer isso, né? A gente está mais para apontar o erro da pessoa do que ir ajudá-la, do que orar por ela, de que prestar uma devida assistência espiritual que aquela pessoa está precisando, com certeza. Na terceira estrofe, Jesus suave e meigo ensina-nos a amar, e como tu sejamos também no perdoar. Ó quanto carecemos do auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Na quarta estrofe, se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a ti conhecerá. Tem uma música gravada pelo Prisma que se chama Amor em Qualquer Língua, que nos diz: amor em qualquer língua traz união. Cantemos todos juntos esta canção. E se tiveres prática, o mundo vai saber, o mundo vai fruir. Amor em qualquer língua para se compartilhar. Amor em qualquer língua traz união. Cantemos de mãos dadas como irmãos. Aos nossos semelhantes vamos demonstrar amor em qualquer língua, fácil compartilhar. É muito bonito esse cântico gravado pelo grupo Prisma há algumas décadas atrás. Vale a pena fazer uma pesquisazinha aí no YouTube, e se você jogar lá amor em qualquer língua, vai aparecer, e veja e reflita nessa letra dessa música cantada pelo grupo Prisma. E reflita principalmente que amar é importante. O amor, ele abre portas. O amor salva vidas. O amor precisa exalar da nossa vida, da nossa boca, das nossas atitudes. O amor é um testemunho muito importante que podemos dar. Claro, se estivermos dispostos a fazer. Mas é Deus quem nos capacita. Então, estejamos sempre orando a Deus para nos corrigir, para nos orientar, para nos ensinar, usar o momento certo, a palavra certa, aquilo que irá trazer um conforto, que irá ajudar no crescimento das pessoas. Oremos, irmãos. Oremos pelos nossos propósitos, né? Pela nossa classe, pela nossa professora Jália, a sua família, por todos nós, pela nossa igreja, o nosso país, para que Deus dê a devida orientação na condução do nosso país, que a gente sabe que está muito difícil. Precisamos da misericórdia de Deus
sobre o povo brasileiro. Estejamos em oração nesses sentidos. Oremos então, irmãos, ao nosso Deus. Ó Pai querido, muito obrigado pela aula que eu pude aqui ministrar, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, porque Tu me ajudas no meu crescimento espiritual, porque Tu nos dá força, nos dá vigor. E te pedimos, meu Deus, que Tu sejas conosco, que Tu nos oriente, que Tu nos proteja, meu Deus, em tudo quanto temos para fazer. Abençoa-nos grandemente, Senhor Deus, dá-nos sabedoria, dá-nos, ó Pai, a Tua orientação, Senhor. Dá-nos a cura das nossas enfermidades. Abre as portas para aqueles que precisam de um emprego, de uma oportunidade, Senhor. Senhor, toma-nos em Tuas mãos, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, ó Deus, e dê-nos, ó Pai, sabedoria para viver segundo a Tua vontade, ó Pai, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.